Olá, boa noite. Manu, olá, muito boa noite, meu querido, tudo Como bem? vai? Tudo ótimo. Que prazer ver você ao vivo, ainda que virtualmente, né? Prazer todo meu, Érica, de compartilhar esse espaço, né? Considero a psicanálise como uma das escolas do saber humano, das mais fundamentais, porque descortina justamente o nosso lado mais sombrio. Eu amo quem ama psicanálise, não fraco, adoro isso, do nosso lado mais sombrio, e como eu sou muito do enfrentamento, Uhum, amo quem não tem medo de falar em sombras e de obscuros, né? Vou aguardando isso. ainda, Spencer, o pessoal chegando aí, porque Vamos muita gente aguardar. perguntando onde é seu perfil, tanta gente seguindo, já começou a acompanhar a gente, já faz uns 2 dias que eu percebo essa mobilização na nossa página. É, que bacana. E a gente que aqui de Caruaru que está super carente, né? Que nos preparamos emocionalmente para te receber no 7º Hum, Café Freudiano. é E aí a verdade, não gente deu, está né? vendo essa escassez, assim. Então, Spencer estava na nossa busca, Simone, microfisioterapeuta, um montão de gente aí, que bacana, né? Dando mais uns instantezinhos. Vou começar te apresentando. Eu acho que todo mundo que está aqui já tem a felicidade de te conhecer, que é realmente um privilégio. É um amante do saber, um grande pensador como você, é escritor exímio, com muitos artigos científicos e a tua pesquisa que você iniciou na questão dos idosos na linguagem acadêmica. E aí, há uns 2 anos atrás, você me surpreendeu muito como leitora, num outro viés de fala, com o livro A Potência da Fragilidade Humana. Você trouxe uma nova abordagem de escrita. Fiquei encantada com mais essa versatilidade sua. Então, Spencer que vem de um outro berço de formação, que se a gente for colocar todo o currículo do Spencer aqui, não cabe na live, né? Psicólogo, doutor em neuropsiquiatria, pós-doutor em saúde mental, um exímio escritor, um exímio palestrante, um grande pensador e um excelente contador de histórias que mescla tão bem todos os conteúdos, que faz dentro da sua profundidade do saber nivelar aqui com a gente que está galgando assim passinhos bem do início. E eu acho fantástico, encantador a forma como você consegue chegar para a gente e entender. Então você tem uma fala muito acessível, o que me lembra o meu amado Freud, né? Que é esse escritor para todo mundo entender. E isso é uma característica para os raros. Então você sabe da admiração que Caruaru como um todo tem por você, né? A grande estrela que figura no nosso Café Freudiano. Aí iríamos para a 7ª edição, sua 6ª participação. Não importa quando a pandemia vai passar, a gente vai estrear com Spencer a data que você puder, a gente sempre à disposição. Meu querido, seja sempre, sempre muito bem-vindo. Nosso coração sempre verte sem gratidão em te receber um carinho que você tem, tanto para a psicanálise quanto para a Escola de Caruaru Psicanálise e todos que integram. Boa noite. Boa noite, Érica. Obrigado aí pela apresentação, né? Estávamos ainda nos bastidores enquanto as pessoas estavam entrando, vamos dizer assim, na cena da internet, sobre a importância de a gente fazer uma análise do comportamento contemporâneo através de uma escola riquíssima, que é a psicanálise, porque justamente ela trata de conteúdos, vamos dizer assim, da nossa natureza mais sombria, sem, digamos assim, o excesso de positividade que normalmente domina hoje as ciências psicológicas, onde faz uma idealização do ser humano. Isso é comprometedor, né? Nós estamos aqui para um debate também sobre, digamos, o horizonte mais provocativo de produção de sentido de vida, que é a felicidade. E Freud já nos traz, nas suas obras, né, a grande surpresa impactante que, para ele, a felicidade não estava no projeto da criação, né? E aí, se a gente perceber já esse primeiro impacto que Freud promove, já nos traz à baila justamente aquilo que nós temos como contingência, que não é somente o mundo, nós somos uma contingência, né? E isso é um aspecto muito relevante, me faz lembrar um outro grande intérprete de Freud, que é o Lacan. E, digamos, como ele colocava, né? Ir além da cena não é ver a cena, é ser obsceno, né? Então a gente tenta Bacana. entrar justamente nessa dimensão do nosso desconhecido e a gente sempre se depara
A gente sempre se surpreende conosco mesmo, né? Então, imagine a gente pensar a complexidade do mundo, já que nós já temos essa dificuldade enorme de pensar a nossa própria complexidade, né? Como mexe, né, com a nossa estrutura tão frágil que não é preparada para o confrontamento, né, para acessar as emoções. Eu estava refletindo sobre isso com os colegas e às vezes quando eu atendo adolescentes com essa dificuldade de não conseguir falar e acessar seus conteúdos emocionais, quando se é bebê, você chora, distrai com comida, com chupeta, com brinquedo, qualquer coisa que nos distraia das emoções. E a psicanálise vai nos convidar justamente para esse mergulho nessa sombra, nesse obscuro, nas nossas cavernas interiores, nessa profundidade que a nossa alma tem, que é inalcançável, né? Não tem limite. A história que nós confeccionamos, Érica, ela foi no sentido contrário daquela que diz mais respeito à nossa condição, que é precária e frágil, que é uma história justamente de idealização do ser humano. Nós nos orgulhamos muito da pedra fundamental da filosofia ocidental, que é aquela que nós herdamos do Templo de Delfos, que tem a inscrição "Conhece-te a ti mesmo". E nós acreditamos piamente nisso e criamos todo um edifício científico, todo um edifício de saberes, acreditando que, conhecendo a nós mesmos, nós teríamos a revelação, vamos dizer assim, do enigma da existência humana, né? Como que a natureza humana fosse completamente catalogável. Eu vi muito isto no início da década 90, com o chamado superinvestimento na década do cérebro, que promoveu inúmeros avanços, inclusive no campo da genética, do genoma, trouxe inúmeras contribuições para a psicofarmacologia, para a cultura da neurociências como um todo, mas a surpresa final é que a gente não dá conta de nós mesmos. E interessante pensar, e para quem tiver interesse de aprofundamento, pode procurar a obra A Hermenêutica do Desejo, ou A Hermenêutica do Sujeito, de Michel Foucault, quando ele diz que a frase "conhece-te a ti mesmo", né, que é a frase socrática e que não é de Sócrates, pertence ao Templo de Delfos, ela está incompleta. E podemos dizer assim, à luz da psicanálise, por que ela está incompleta? Porque a frase completa é o contradito, que é "conhece-te a ti mesmo, vírgula, porque tu és mortal". Então parece que nós recalcamos aquela parte precária que nos lembra a nossa fragilidade e ficamos com a parte melhor, do conhecimento de si mesmo como uma forma de um homem se apropriar de si. Não por acaso, Freud, ele capitulou muito bem o que ele chamou dos 3 golpes narcísicos, que a humanidade ao longo da história foi sofrendo e foi, digamos assim, confrontando-se com essa ideia, vamos dizer, idealizadora, essa ideia supra-humana, em verdade, do conhece-te a ti mesmo, e a partir daí tudo seria resolvido, né? Que é o que não aconteceu, né? Quando ele fala do primeiro golpe narcísico, que é justamente a surpresa da descoberta copernicana ou corpineciana, ou de Copérnico, juntamente com Galileu Galilei, que a Terra não era o centro do universo. Isso foi uma pancada, vamos dizer assim, no saber, vamos dizer, eclesiástico, né, no saber religioso do seu tempo, né? Estamos aí por volta do século XIV, quando é percebido que a Terra não é uma criação, digamos, central do universo, né? Nós perdemos nosso lugar de importância cosmológica. O Carl Sagan tem uma maravilhosa obra falando sobre isso, que a Terra não passa de um minúsculo ponto azulado, como se fosse um grão de areia perdido no deserto do cosmos, né? Então a gente é um planetinha suburbano em uma galáxia, vamos dizer assim, do interior dos interiores do cosmos, né? Então esse primeiro golpe narcísico feriu a alma humana do tipo, nós não somos o centro do universo. A Terra não é o centro do universo. Depois vem o segundo golpe narcísico, que foi com a contribuição de Charles Darwin. E a gente sabe que Freud era um leitor voraz da perspectiva evolucionista, inclusive do darwinismo em especial. E o segundo golpe narcísico
é justamente aquele que contemplava o seguinte: o homem não era filho de um ser divino. O homem vinha como um processo, inclusive, de um desvio simiesco, né? Ou seja, de um desvio, digamos, de um ramo dos macacos, né? Que o homem venha dos macacos, mas o homem vem de uma natureza simiesca, ou seja, um derivativo chamado elo perdido. Isso foi um segundo golpe no nosso narcisismo, do tipo, nós não somos o centro do universo e nós não somos, digamos, criaturas divinas. Nós somos animais em evolução. Isso na perspectiva do evolucionismo, na perspectiva psicanalítica, né? Colocando um pouco de lado a questão metafísica. E o terceiro golpe, que eu acho que é um golpe que deu o sentido da existência da psicanálise, quando Freud traz à baila o conceito de que o homem, ou o ego, não é senhor na sua própria casa. Ou seja, a gente tem uma dimensão em nós, que é justamente essa caverna, né? Então, a ideia platônica de você sair da caverna e ir para a luz em direção ao sol, que é a ideia da paideia, né? Você se iluminar pelo conhecimento, saindo da escuridão em busca da luz do saber supremo, foi desmistificado por Freud, dizendo, olha, no final das contas, por mais que você tente se aproximar do sol, a maneira de Ícaro, suas asas vão derreter e você vai terminar caindo muitas vezes em suas próprias cavernas. E se você olhar o que acontece muito conosco no dia a dia, né? Terminamos sendo tomados por sentimentos, por pensamentos, emoções que nos contrariam o tempo todo, né? Mas eu queria adicionar um quarto golpe narcísico, né? Que é um golpe que está bastante atualizado hoje, digamos, nas nossas vivências diante da pandemia, né? Não podemos excluir a pandemia como o grande acontecimento do nosso tempo, né? Então, esse quarto golpe narcísico seria justamente o que eu chamo do golpe da natureza. A natureza provando a nós mesmos que nós não tínhamos esse conhecimento que pensávamos ter adquirido através da racionalidade técnica e científica, que nós havíamos já tido controle sobre a natureza. Não tínhamos muito mais o que desvendar da natureza. E fomos surpreendidos por um ser que não é nenhuma entidade viva em si, né? Segundo alguns teóricos, o vírus não é um ser vivo, é um ser que se replica em organismos vivos, né? E fomos surpreendidos por isso. Então, o quarto golpe narcísico, eu acho que diz respeito ao seguinte: o homem repensar a sua relação com a natureza e se compreender como elemento que está numa conjuntura muito mais ampla e complexa, que falta-nos muito ainda compreendê-la, e eu acho que a gente tem que repensar essa relação com a própria natureza, o que funda uma nova, digamos, um novo paradigma, que é o paradigma da sustentabilidade. Ou seja, é impossível o ser humano hoje se autossustentar do modo como nós estávamos tratando o nosso estilo de vida, né? Estava calcada a nossa felicidade em 3 pilares autodestrutivos. Primeiro pilar, que é o pilar da vaidade, a felicidade como vaidade, exploração do próprio eu narcísico, né? Onde você mostra felicidades que você não tem, né? E ali a vaidade ela passa a ser, digamos, colocada como uma virtude, foi convertida de pecado na versão bíblica e convertida na versão grega de desequilíbrio para ser colocada como virtude, né? Então nós temos aí a felicidade como vaidade, ou seja, o sujeito é feliz e quanto mais ele aparece, né? Então o marcador seriam as aparências, as projeções narcísicas. Teríamos também uma segunda plataforma que estávamos, digamos assim, bastante, digamos, alienados, que é a cultura do hiperindividualismo. Ou seja, nós estamos vivendo uma vida praticamente, digamos assim, eu acima de todos e acima do mundo, que é a cultura superlativa dos direitos. Eu passo a ter direito a tudo e dever a quase nada.
E a cultura narcísica é justamente a cultura do excesso de direitos. Eu tenho o direito de ser amado, mas eu não tenho o dever de fazer por onde ser amado. Eu tenho o direito de ser feliz, mas eu não tenho o dever de cumprir as minhas obrigações para poder ter o resultado de uma premiação merecida. Então, fora a felicidade que estava sendo cultuada como sendo a vaidade, que é a superestimação do eu, tá? Fora o hiperindividualismo, nós tínhamos o consumismo desenfreado, 3 pilares que estavam minando o nosso planeta e acabando com a nossa civilização. O acontecimento do coronavírus dobra os joelhos dos gigantes civilizatórios e nos coloca com a cara no chão, dizendo: a natureza ainda é suprema. E isso é muito interessante porque isso nos remete para uma nova revisão de paradigmas, que significa, primeiramente, essa questão de felicidade, como ela estava sendo trabalhada, na superestimação do eu. O eu, como diria Freud nesse caso, né, é somente uma película sensível, encobrindo, digamos, uma dimensão muito mais profunda, que nós não temos acesso direto. Que isto também não quer dizer, como coloca muito bem o psicanalista brasileiro Jorge Forbes, no seu livro fantástico, né, O Inconsciente e a Responsabilidade, porque a gente tem mania de dizer assim: ah, não fui eu, foi meu inconsciente, como o inconsciente fosse uma outra entidade à parte. Não, nós somos responsáveis por aquilo que nós agimos, mesmo que de modo inconsciente. Temos que responder por isso, né? Faz parte de mim, né? Faz parte de mim, né? Porque a gente sempre transfere essa responsabilidade para o inconsciente, como se fosse uma coisa à parte, né? Isso teve domínio no senso comum, no senso público, e as pessoas repetem isso para poder se auto-justificarem. Então nós temos aí uma necessidade de reviravolta paradigmática. Primeiro, a felicidade não pode ser mais trabalhada como superestimação do eu. Não podemos ter mais a cultura do hiperindividualismo. E não podemos ter o tipo de vida de consumo que nós estávamos tendo. Tem uma obra muito interessante, Érica, antes de abrir um espaço para que você coloque as perguntas, bem rapidamente, é uma pequena introdução, do Zygmunt Bauman, chamado O Pêndulo, que ele faz uma análise justamente que nós estamos vivendo uma época, se você pegar a história da humanidade, toda a história da humanidade fundamentada na ideia do homem acima da natureza, conhece a ti mesmo, o investimento nos saberes, o investimento na ciência, na tecnologia, que nos colocaria à maneira do sonho iluminista, como detentores do nosso futuro, como criaturas que agora poderíamos alcançar a felicidade, né? A felicidade sempre esteve condicionada à ideia de um Deus. No iluminismo, Deus passa a ser o próprio homem. Então, a felicidade depende agora do homem, né? Então, nós temos, neste momento, justamente o questionamento de que o hiperindividualismo e o consumismo, ele tem que ser repensado, e nessa obra, Pêndulo, de Zygmunt Bauman, ele fala que a história da humanidade toda foi em cima da busca da segurança. Ou seja, nós tínhamos sempre obediência a alguma lei que nos norteava. Na obra Totem Tabu, do Freud, considerada uma espécie de antropologia freudiana, ele cria um mito, é uma fantasia, né? Que existe o totem e o tabu, que se remete à ideia que existe lá o líder, uma espécie de macho alfa, que tem todas as mulheres para ele, e seus filhos e todos os seus descendentes têm que obedecer somente a ele. Ele é a representação da lei maior. E esses filhos e esses descendentes, bastante, digamos assim, indignados com a forma autoritária, digamos assim, do macho alfa, né, resolveram se rebelar e tiveram uma ideia infantil, uma ideia fantasiosa, que canibalizando o pai, o grande pai, cada um comendo uma de suas partes, seus filhos, no caso, cada uma daquelas pessoas que estariam devorando o próprio pai, adquiririam o poder do pai.
E aí, de repente, quando eles matam o pai, cada um come uma parte do seu pai, eles se dão conta que não tiveram nenhum tipo de poder pessoal que eles contemplavam na figura forte do pai. E pior ainda, não tinham nem mais o próprio pai. Segundo Freud, através desse mito, se dá nascimento à civilização, que é justamente o fundamento psicológico da civilização é a culpa. É o cimento social do tipo, eu matei meu pai para ter o poder, nem tive o poder, nem tenho mais meu pai. E é aí que a sociedade ela avança na direção da busca de uma lei, de algo que possa nos nortear. E a gente cria religião, a gente cria mitologia a partir disso aí. Mas o que importa pensar é o seguinte, todo esse movimento, o ser humano teve sempre, vamos dizer, uma experiência edípica, ou seja, eu tenho um pai, o Criador, nas religiões monoteístas ou politeístas, eu tenho os deuses mitológicos, eu tenho a ciência. Quando o homem vai chegando ao século XIX, ele começa a sentir a necessidade de se desatrelar desse pai, devorar esse pai, que seria a devoração das ideologias paternalistas, das metanarrativas, das narrativas bíblicas, né? O homem decide romper com tudo isso e dizer, agora sou eu. Eu tenho um conhecimento de mim, eu tenho o poder da técnica, eu tenho o poder da ciência, e agora eu crio minha própria lei. E aí nasce o conceito, na cultura francesa, né, do fraternité, digamos, do ilumité e do fraternidade, solidariedade, e o outro que eu queria chegar agora, terminou me escapando, que é... Bom, em suma, daqui a pouco eu me lembro. Mas a tríade iluminista visa justamente o liberté, né, que é a liberdade. Então, o homem chega a entender que ele é livre. Então, ele troca as seguranças institucionais pela liberdade individual. E aí, nesse livro, O Pêndulo, o Zygmunt Bauman faz uma leitura justamente que a gente está carecendo do retorno justamente da segurança, porque nós estamos numa época em que a liberdade total fez com que nós perdêssemos um pouco o sentido das coisas, ninguém obedece a ninguém, ninguém obedece a nenhuma lei, e a gente ficou um tanto quanto perdido nisso. Então, o Zygmunt Bauman, ele traz justamente essa leitura de que nós estamos transferindo, né, a libido da sexualidade para o consumo. Né? Então, as pessoas passaram a lidar com suas angústias numa cultura voltada unicamente ao consumo de produtos e até mesmo consumo de pessoas, onde através do poder aquisitivo eu posso comprar as pessoas. Né? Ainda baixa então, nas relações líquidas. Que dá nascimento a laços liquefeitos, né? Laços frágeis, né? E isso funda a sociedade, que até o século XIX era marcada pelas neuroses. Que a neurose é uma doença derivativa da culpa, que é derivativa do proibido, que é derivativa da ideia da lei. Mas a partir do século XX, eu não tenho mais a lei, eu não tenho mais a neurose, porque eu não preciso me reprimir, eu estou livre, é a cultura da permissividade, e aí a gente dá nascimento a um novo extrato psicológico, que não é da neurose, é do narcisismo. Então as doenças não são mais neuróticas, propriamente ditas, são doenças narcísicas, dominantemente. Então a diferença é que a doença narcísica, você faz o que você quiser. Você pode, porque tem a liberdade individual, destruir o planeta. Você pode se impor ao público. Você pode colocar seu eu acima do social. E eu acho que agora o advento microbiológico, né, que faz com que nós repensemos os nossos paradigmas, o hiperindividualismo, a felicidade como culto à vaidade pessoal e o consumismo precisam ser modificados. Porque a gente chegou num tempo que a gente tem que realmente fazer uma recriação da nossa relação, que não poderia ser do modo como estávamos indo. E aí, por isso eu falo, o quarto golpe narcísico, que é a ideia da sustentabilidade. Tem um autor alemão, agora eu concluo para dar o espaço para você, chamado Peter Sloterdijk. Ele disse que a gente teve um grande impulso
na época da explosão da Península Ibérica, que foi, inclusive alguns teóricos dizem que aí começa a globalização, que foi justamente a era dos colonizadores. França, Espanha, Portugal, Inglaterra, saiu pelas Índias e pelas Américas, colonizando os países. Depois tivemos o segundo movimento, que era da independência desses países colonizados das garras dos colonizadores. E aí nasce a cultura da independência nacional e, por isso, da ideia da liberdade individual. E a ideia da independência nacional vingou até meados do século XX. Para ele, hoje, com o acontecimento pandêmico, a gente não vai poder mais cultuar a ideia do hiperindividualismo, do consumismo, da felicidade com vaidade pessoal, e muito menos temos que pensar numa espécie de independência nacional. A gente tem que pensar agora em dependência global. Ou seja, a gente está se dando conta, como diria o Yuval Harari, autor do Homo Sapiens, Homo Deus, 21 lições para a humanidade, que é um escritor israelense, quando ele diz o seguinte: hoje, a única saída que temos para a humanidade é a cooperação global. Então, isso vai na contramão de todos os processos históricos sociais que colocavam o homem no pedestal da natureza. O homem se vê agora numa condição, digamos, dependente da natureza e dependente um dos outros. Então, a gente tem que, por conta dessa nova situação, repensar. Tem um conto que também eu quero deixar como sugestão, do Arthur Schopenhauer, que é um filósofo alemão do século XVIII, do século XIX, chamado Parrega e Paralipomena. São dois nomes sugestivos para alguém que queira batizar seus filhos. Parrega e Paralipomena. A história é a seguinte: são duas ovelhas que elas estão pastando numa montanha e de repente percebe a aproximação de um lobo. E a aproximação desse lobo, como que estivesse imaginando Schopenhauer, uma olha para a outra, como se estivesse perguntando: qual vai ser de nós a devorada pelo lobo? E o lobo se aproxima e termina escolhendo uma delas. E como Schopenhauer estivesse dizendo, a outra que foi salva, em função da outra ter sido devorada, pensou com ela própria: ainda bem que não foi comigo. Então Schopenhauer diz que o conceito de felicidade em nossos tempos está muito atrelado à questão de eu comparar com a desgraça do outro. Do tipo, ainda bem que não foi comigo, né? Ainda bem que não está acontecendo comigo. Né? Então, a minha felicidade é medida pela infelicidade do outro. Na contemporaneidade, não vai poder ser mais assim. A nossa felicidade vai depender da felicidade do outro. É por isso que esse conceito de felicidade que estávamos cultuando pré-pandemia é um conceito totalmente ultrapassado, autodestrutivo e sem nenhuma sustentabilidade, porque estava estruturado justamente no eu se impondo à sociedade. Então, hoje a gente vê o seguinte: a nossa felicidade depende da felicidade do outro. Não existe espaço mais para o hiperindividualismo. Agora a noção é coletivista, e não é porque nós vamos nos tornar criaturas angelicais ou boazinhas, não. É por uma questão de sobrevivência. E aí a gente remonta justamente a grande lição do Paleolítico, quando os nossos ancestrais entendiam que unidos eles se protegiam mais da ação dos predadores. Hoje estamos dando conta de que o homem não é mais lobo do homem, porque o lobo do homem está fora dele, que é a própria natureza que ele desconhece. Então o homem tem que se unir ao homem para poder lutar contra o lobo que o ameaça, que é a sua própria ignorância, que ele pensava ter alcançado o píncaro da inteligência em função de ele ter alçado a ciência técnica e ao conceito de felicidade suprema que não cabe, conforme diria Freud. A felicidade não está no projeto da criação, não está no projeto da sobrevivência. Eu não estou querendo dizer que você não possa ter momentos felizes. Eu acho que a gente deve falar mais em felicidades do que em felicidade. Né? A gente deve falar em momentos felizes, mas não uma felicidade como um ideal a ser alcançado. Né?
Eu considero a felicidade uma espécie de uma entidade muito tímida. Como você olha muito para ela, ela desaparece. Então, ela é como se fosse, digamos assim, uma borboleta que visita seu jardim, atraído pelo perfume das flores que você cultiva. Mas se você correr atrás delas, você perde-se no caminho e abandona seu jardim, né? Então, esses conceitos que eu queria trazer à baila, né, de que nós estamos num novo movimento, que é o movimento de salvação global, que é de integração de comunidades, que é de pensar em felicidade coletiva e não mais felicidade pessoal, que isso rompe com a ideia da vaidade pessoal. Aí você pode dizer, mas isso vai tornar o ser humano melhor? Não vai, porque sempre vai aparecer alguém, e isso é da própria natureza humana, tirando proveito de se projetar com pessoas do bem, né? Eu sempre tenho um pé atrás para essas pessoas que se colocam muito como boazinhas, como benfeitores da humanidade. Eu acho que isso é uma forma muito camuflada, inteligente, digamos assim, de se autopromover, tá? Mas que seja. Eu acho que a opção pelo altruísmo é a forma mais inteligente de você lidar com o seu egoísmo. Mesmo que seja você se projetando no bem que você está fazendo, desde que esse bem também sirva para o outro, cabe para o modelo de sustentabilidade que a gente tem que pensar agora na nossa cultura daqui por diante. Que isso é bem freudiano também, né? O bem que a gente faz ao outro, fazemos por nós mesmos, né? Então, se eu faço uma caridade, é porque eu fico feliz com a felicidade do outro. Ainda que o motivo seja esse, sempre parte de si mesmo, né? A gente não parte do outro. Para quem ainda não tinha a felicidade de conhecer esse grande pensador, ainda com a veia poética aqui, para finalizar essa primeira parte do pensamento, seja muito bem-vindo a conhecer Spencer Júnior, viu? Estamos a apenas 30 minutos de live e deu para perceber o percurso histórico de séculos e de grandes pensadores em apenas 30 minutos. Esse Spencer, para ele, é muito natural. Fraternidade, liberdade e igualdade. Ana Paula Spinelli e Isabela Pontes, que é da FPC. Obrigado por revivar minha memória. Nos socorreram aí. E você foi falando da questão do meio precário no primeiro momento. Vale salientar que é outra excelente obra de Spencer Júnior também, ele traz essa reflexão sobre o homem precário. Spencer, a gente, dentro do passeio que você nos trouxe aí, riquíssimo como sempre, a gente vem de uma questão de complexos de culpa, depois a gente entrou que não funcionou, aí a gente entrou para uma época, uma era bem egóica, né? Bem hedonista, essa coisa do só eu que me importo, que bom que eu não fui devorado, que fui o outro. Também fomos um fracasso enquanto humanidade. O Brasil figura aí no ranking como o país mais ansioso do mundo. Nas mais diversas faixas etárias de idade, o índice de suicídio tem aumentado no mundo inteiro. Então, esse modelo que a gente vinha usando pré-pandemia, que é o tema da palestra que você traz, né? Onde estava essa felicidade tão cultuada no período pré-pandemia? Você traz esse passeio todo histórico, e a gente investiu no individualismo, a gente investiu no consumismo, e aí nos descobrimos fracassados. E atualmente, nessa situação tão nova que estamos vivendo, a gente percebe um sintoma muito grande que nos assombra, que é a negação, né? Pessoas não aceitando esse momento de luto, de uma vida, de uma rotina que se ouve, e resistindo, por exemplo, à proteção, à utilização de máscaras. E é muito dentro do que você trouxe, que para a gente se resgatar e a gente, digamos, florescer, né? Como na flor de lótus, né? Da lama e desse caos todo que estamos vivendo, a gente precisa trazer essa coisa da integração de um com o outro e de perceber o outro, de cuidar do outro, porque é uma forma de cuidar de si. E aí, quando eu tenho esse estado de negação... Pois não. Não, exatamente. Eu acho que agora a época não é da utopia da felicidade pessoal. A época agora não é nem utópica. É a época justamente do sentido comunitário. Isso é de extrema relevância. Tem um dizer pitagórico que é o seguinte: o amigo é um segundo eu. Tem um outro autor, que é dinamarquês, de veia cristã, que contesta essa abordagem pitagórica de que o amigo é um segundo eu,
né? O outro é um segundo eu, que é o Soren Kierkegaard, que ele coloca o seguinte: o amigo não é um segundo eu. O amigo é um primeiro tu. Então, é diferente de pensar o outro como subjugado a mim. É o meu segundo eu. Então, essa ideia imperialista, dominadora, ela vai rarefazer um pouco, mas como eu volto a dizer, eu não tenho nenhum sonho romântico sobre a humanidade. Mas nós seremos levados, pelo menos nos primeiros anos de restabelecimento, da volta da economia, da política, e principalmente em países como o nosso, que estão totalmente atropelados por inúmeras crises, tá? Nós seremos levados a repensar nosso modo de vida, nosso estilo de vida. E isso, naturalmente, passa também as necessidades do planeta, no seu sentido da natureza, da relação ecológica. A gente não poderia mais, e foi bom, em médio e longo prazo, por incrível que pareça, eu estou fazendo uma ressignificação de uma pandemia que ninguém quer passar por isso, mas foi até bom, por um lado, para frear a ideia de consumo que nós estávamos tendo, para poder dar um refrigério à recomposição da natureza, que já estava asfixiada e martirizada, e nós estávamos nos encaminhando para uma autodestruição por, digamos, consumo dos recursos planetários. Isso é uma coisa muito séria que a gente não tem noção ecológica, que a nossa ideologia de consumo e como nossa civilização montada uma utopia de felicidade pessoal estava destruindo a destinação do planeta e, inclusive, da própria humanidade, por consequência. Então, eu penso que essa ideia agora da inclusividade social, de uma cultura comunitária, que não vem porque o ser humano vai ascender espiritualmente, mas sim porque ele vai perceber essa necessidade como a sua própria sobrevivência, ela pode se apresentar como um novo modo de felicidade, que não é mais a felicidade pessoal da projeção da sua própria vaidade, mas, digamos, da felicidade coletiva. Tem uma obra muito interessante do Dostoiévski, intitulada Memórias do Subsolo. É relativa a um homem que vivia no subsolo, e o Dostoiévski, como diria Freud, que era um leitor voraz do Dostoiévski, alguns dizem que esse livro, Memórias de um Subsolo, foi que deu um insight a Freud sobre a ideia do inconsciente. O subsolo representa justamente esse lado sombrio, ou esse lado das pulsões. Não necessariamente é sombrio apenas, também pode ser luminoso. Mas é o lado das pulsões. O que é pulsão? Pulsão é aquilo que faz pulsar, né? Então, em Memória do Subsolo, é a história de uma personagem que tem um conflito muito grande, uma amargura muito grande, porque ele queria ser, digamos assim, reconhecido publicamente, e quando ele voltava para casa, ele caía num tormento, porque ele lidava muito mal com os próprios sentimentos, emoções e pensamentos dele. Então ele vivia no subsolo, sofrendo, porque não sabia lidar justamente com o seu próprio temperamento. E aí, certa feita, ele sai de sua casa e vai visitar um prostíbulo. E lá conhece uma bela moça, de nome Lisa, que tinha procedência da Letônia, que é um país báltico, né? Outrora incorporada à União Soviética, agora país vizinho da Rússia. E Lisa e eles começam a conversar. E ele, como um homem muito atormentado e vaidoso, ele começou a tentar dar uma lição moralista na jovem belíssima, que passa, ao contrário, a apreciar a inteligência dele, a admirá-lo. Nesta hora, quando ele se sente por cima, quando ele se sente, digamos, superior a Lisa, é quando ele sai do subsolo. Mas neste momento, por coincidência, chega para ela um bilhete. E aí ele pergunta do que se tratava. E ela diz, é um rapaz que eu conheci semana passada que está me pedindo em casamento. Neste momento, ele coloca o pé para trás e reconhece o valor de Lisa.
justamente pelo reconhecimento, pelo pedido de casamento que estava sendo feito por outro rapaz. E aí ele inverte a lógica, ele se sente inferiorizado. Se você perceber, tem muitos perfis de pessoas assim, né? Quando estão com poder, se sentem superiores. Então, naquele momento, o homem do subsolo, ele resolve dar a ela um outro bilhete do seu endereço, dizendo, repense no pedido do casamento do seu enamorado e me visite. E ele foi para casa. Chegou em casa, ele brigou com o empregado, porque era uma pessoa de natureza temperamental muito difícil. Ele vai para o subsolo e fica ali num estado deplorável, bastante amargurado. E, para a surpresa dele, Lisa vai visitá-lo. E, neste momento, Lisa, vendo a condição dele, ali, depauperado, bastante alterado, porque tinha tido a briga com seu empregado, ela é movida por um sentimento que ele interpreta de uma forma totalmente contrária. Ela vai abraçá-lo com compaixão. Ele olha para ela, novamente se vê na condição de um ser poderoso, porque despertou o afeto dela, mas interpreta de forma errada, como estivesse dizendo assim, quem és tu, mera prostituta, para poder dar um abraço em mim e tentar levantar meu ânimo. Se levantou, puxou uma nota de 100 rublos da sua gaveta e jogou na cara dela. Então, o livro retrata justamente os nossos conflitos e o modo como a gente trata esse outro e como tem uma relação entre nossas fraturas pessoais e o modo como me projeto no mundo. Seja pelo modo narcísico, seja pelo modo neurótico. E um outro conto, no caso aí não é um livro, é um conto, chamado O Conto do Homem Ridículo, também do Dostoiévski. Ele traz a história de um homem muito amargurado também, que seguiu o seguinte lema: o mundo me é indiferente, o mundo não tem nenhum sentido. Para que viver? Por quem viver? Era um homem solitário. Então, certa noite, ele planeja seu próprio suicídio. Né? O que me faz lembrar de Albert Camus, na sua célebre obra, né, O Mito de Sísifo, quando ele faz a questão número 1. A questão filosófica mais importante é justamente se vale a pena ou não viver. Mas para saber se vale a pena ou não viver, eu tenho que viver para poder responder a minha própria pergunta. Né? Então, o homem ridículo, ou o sonho do homem ridículo, esse conto de Dostoiévski, fala desse homem amargurado que queria tirar a própria vida porque não conseguia interagir com ninguém. A maneira do homem do subsolo, que era infeliz e não conseguia interagir com ninguém, ou interagia se colocando acima dos outros, ou se sentindo inferior, rompia com os outros. E aí, ele vai para casa, e no caminho, era uma noite muito gélida, ele percebe uma criança esquálida, que puxa o seu sobretudo, e pede a ele encarecidamente, era uma criança, uma menina, que estava com fome, se ele poderia ajudá-la e acolhê-la naquele instante. Aí vem um pensamento novamente à mente dele, que era justamente, se o mundo me é indiferente, então por que eu devo me preocupar com essa menina, já que eu vou tirar minha vida daqui a alguns minutos? Ele deixa a menina ali ao lado e prossegue. Vai para o seu quarto, pega um revólver, mas antes de dar o tiro final em si, né, para cometer o suicídio, ele resolve tomar um gole de vodka. E neste momento, ele excede na bebida e adormece e tem um sonho. Neste sonho, ele se vê em um paraíso, onde todas as pessoas eram felizes, e tão felizes, que as pessoas não tinham necessidade de se abraçarem ou de conversarem umas com as outras. O que me faz lembrar de uma frase de Clarice Lispector, quando ela diz: e depois da felicidade, se conquistarmos, o que virá? Né? Ou seja, o que vem depois da felicidade? Para que então ela serve? Então, nesse momento, ele no sonho, ele vê que um paraíso não tinha, digamos, um sentido, porque as pessoas eram todas felizes e bem resolvidas, mas as pessoas não interagiam. E aí, nesse instante, ele acorda, ele desperta e se dá conta que estava no mundo, novamente,
e se lembra da criança. Se lembra daquela menina que ele deixou na rua e ele percebe que o mundo era indiferente enquanto ele era indiferente ao mundo. Então ele percebe a necessidade, pela primeira vez, o que dá vida a ele, é de ele correr atrás da menina, e ele a alcança, e resolve acolhê-la, e ele experimenta o afeto. No momento que ele experimenta o afeto, e sente o calor da experiência do amor pelo outro, quando ele sente quanto o cuidado pelo outro pode nos fortalecer, quando ele sente que aquilo que eu armazeno na minha vida só tem sentido quando eu compartilho com alguém, que praticamente o sentido de você poder investir em alguma coisa é poder compartilhar com o outro, neste momento, o homem do sonho ridículo desiste do suicídio e diz: o mundo não me é indiferente, caso contrário, eu permaneceria indiferente a ele. Né? É por isso a frase célebre do Soren Kierkegaard, que, ao contrário de Pitágoras, o amigo não é um segundo eu. O amigo é um primeiro tu. Né? Ou seja, é um outro, mas um outro com o qual eu interagindo, eu passo a ganhar sentido e propósito. Pode parecer um pouco romancista essa minha colocação, tanto quanto diria romântica, mas comprovadamente eu penso que nós nos tornamos mais fortes quando estamos mais unidos. Eu acho que a cultura vinha numa contramão excessivamente do hiperindividualismo, e aí a gente vê que a felicidade, por que gerava tanta depressão, né? Numa época pré-pandêmica, onde você tinha toda a ciência e tecnologia, toda a cultura para a felicidade, por que nós estávamos alcançando píncaros de adoecimento mental? É um contrassenso. Alguma coisa estava errada. Né? É porque não existe felicidade pessoal. Só existe felicidade coletiva. Isso me lembra até Freud na Psicologia das Massas e Análise do Eu, quando vai falar que o eu, a psicologia social é a mesma, ela é individual, uma não é excludente da outra, elas se coexistem, né? Para que eu possa existir o todo, o social ele precisa existir. Quando você me traz a narrativa desse ponto, dessa questão da exclusão, né, da indiferença, a gente vinha de uma queixa, de uma demanda do mundo, de uma queixa de exclusão, de as pessoas se sentirem excluídas, a queixa do não pertencimento. E aí sempre me veio essa reflexão, nesse formato que você trouxe, eu não conhecia o ponto, mas que quando eu me sinto excluído, na verdade, sou eu quem excluo. Seria isso? Exatamente. Né? Se você perceber assim, o sentido da solidão é quando você se exclui do contato. Né? E aí é interessante pensar no homem do subsolo, porque a gente culpabiliza o outro. Mas são movimentos internos nossos que desconhecemos, que precisam ser trabalhados, né? E que são geradores da nossa infelicidade. É muito interessante pensar isso, porque o Jean-Paul Sartre tem uma frase muito rica, representativa disso, que dá nascimento ao existencialismo, que é: a existência precede a essência. Ao contrário do mundo dos animais, onde a essência precede a existência, ou seja, uma abelha já nasce sabendo o que vai fazer. Uma tartaruguinha, quando nasce, vai direto para o mar, a gente fica impressionado em pensar como é que ela sabe fazer tudo aquilo ali. Mas um bebê, nós somos os animais mais frágeis da história planetária. Um bebê, o que é que pode fazer um bebê, digamos, se não tiver o amparo do outro? É o único animal que não consegue sobreviver sem um cuidado de um outro. Então, isso nos leva a pensar justamente em memória, no caso de um subsolo, de que os nossos subsolos, muitas vezes, é que projetados, e a gente se auto-engana nisso, né? A gente se auto-sabota, são os promotores, muitas vezes, dos nossos sofrimentos. E que, muitas vezes, o mundo ele não está criando esse sofrimento. Somos nós, na forma como nós estamos interpretando as coisas. Né? Eu diria que a relação do homem com o mundo passa pela relação da linguagem. O Wittgenstein, que é um filósofo austríaco, ele tem uma frase interessante quando ele cita
que os limites do meu mundo são relativos aos limites da minha linguagem. Então a gente percebe hoje uma linguagem cifrada, um encurtamento da linguagem, né? Quando você traz, por exemplo, psicanálise e literatura para debater numa live de Instagram, estamos aí com quase 40 pessoas assistindo numa sexta-feira à noite, isso é uma coisa inédita, né? Quando as pessoas estão habituadas a assistirem shows, digamos assim, sertanejos, nada contra, entende? Mas tipo assim, nós não somos cultuadores do pensamento. Nós nos convertemos em uma sociedade de consumidores e não em uma sociedade de pensadores. Por isso que a educação, o conhecimento, neste caso, nunca foram tão contemplados na nossa civilização, em especial no Brasil, né? E aí, muitas vezes, a gente fica também desassistido de contatos, debates como esse, que são promotores de reflexões e que nos remete aos nossos subsolos, que faz com que nós repensemos nossos sonhos que não sejam ridículos, que faz com que nós convertamos os sonhos ridículos em projetos interessantes. Não é? Ou seja, em você escrever um livro, você fazer uma doação comunitária, de você visitar um amigo, de você ir para uma sociedade com uma contribuição que você possa dar, por mínima que seja, mas que vai ajudar a converter, né, o clima social em um clima melhor. Então, eu acho que essa questão da psicanálise, essa questão da ferramenta da literatura, sirvam de estímulo para que nós pensemos e adentremos no nosso subsolo e questionemos o nosso tempo. Os alemães têm um termo muito próprio para isso, que eles dizem, o Zeitgeist. Eu preciso estudar o espírito do meu tempo para entender a mim mesmo. E as pessoas não têm noção do seu tempo, não têm noção da sua cultura, vivem em grande parte alienados. É o que Karl Marx chamava do fetiche da mercadoria. Né? Ou seja, ele se baseia na narrativa bíblica de Moisés, que abre o Mar Vermelho, conduzindo aquele povo cego, e sobe o Monte Sinai para meditar, e o povo que fica lá no vale, em vez de ficar concentrado também, né, digamos assim, em coisas maiores, resolve cultuar o bezerro de ouro. Então, Karl Marx se inspira nessa narrativa bíblica para falar o fetiche da mercadoria, ou seja, nós perdemos qual é o verdadeiro sentido das coisas, né? E colocamos esse sentido depositado na ideologia do consumo, na ideia da mercadoria, na aquisição das coisas, na exploração das coisas, na exploração das pessoas, na exploração do mundo. E esse tempo, ele está sendo questionado, digamos assim, pelo coronavírus. Né? Eu costumo brincar que nós temos dois marcadores históricos agora, no mundo ocidental. O ACDC, o antes Cristo, depois Cristo, e agora o ACDC, o antes coronavírus e depois coronavírus, entendeu? Pois é. Tá mudando muita coisa, né, Spencer? A gente tá chegando ao final, fico arrasada que live tem um time, né, para acabar. Mas vamos ver se tem alguém que queira interagir, né? Se dá tempo ainda. Tem um bocado de coisa, para mim tinha paralisado. Qualquer coisa, se você concordar, a gente volta, a gente faz de novo. Né? Então, vou continuar um fechamento, que quando vai encerrando, lembrando o pessoal que eu combinei com o Spencer, disse, vou querer fazer tipo café freudiano, eu quero falar o mínimo possível para aproveitar ao máximo a sua fala, e eu acho que vocês concordam que eu fiz muito bem. Spencer, deixa eu ver aqui, viu? Muito elogio, Spencer. Tem uma pessoa que eu vou precisar responder que fez uma pergunta da escola, mas aqui o pessoal ficando assim encantado com a tua fala. Dentro do que você me traz, aí eu penso muito também no Viktor Frankl, na terapia do sentido, né? E aí a questão do sentido que estava esse ACDC da gente, né? O DC que vem e de como que a gente estava. E a questão da felicidade, quando você traz, que eu penso que é como muitas pessoas vivem, muitos de nós vivemos, essa busca eterna pela felicidade e, ao mesmo tempo, a gente vive se colocando num subsolo que muitas vezes nem temos a necessidade de estar lá. E, ao mesmo tempo, a gente tem a ideia de que depois de encontrar a felicidade, a gente não sabe o que fazer com ela. A felicidade ela é muito idealizada, a gente não conhece, né? A gente imagina. E ela é vista, de um modo geral, você percebe assim, como um quadro estático na parede, tipo assim, tá feliz, acabou.
Uhum. Não é visto movimento na felicidade? Seria essa assim a reflexão que a gente faz? Exatamente. Quando eu estava falando do dizer sartreano, que a existência precede a essência, que o ser humano não ser pré-determinado, ao contrário do mundo dos animais, né, que a abelha sabe fazer o que vai fazer, que a tartaruguinha sabe fazer o que vai fazer, o ser humano é um ser aberto, ele não sabe o que fazer, ele é puro devir, ele é pura abertura sensível, como diria aí no caso o Lipovetsky. Então nós estamos, sim, digamos, dentro de uma perspectiva, eu acho muito diferente do mundo, digamos assim, automático, que é o mundo biológico, animal, o mundo humano, né? É o mundo da invenção de si próprio, né? Então, eu acho que, nesse sentido, a existência precede a essência, porque ele é dinâmico. Eu vou me recompondo, né? Você me conhece há muitos anos e sabe que eu já passei por inúmeras narrativas de pensar o mundo, né? Então, o meu pensamento ele foi se dinamizando. Eu já tive várias molduras e várias paisagens, né? Fui passando em várias escolas, tá? Isso me permitiu, nesse dinamismo, enriquecer de forma caleidoscópica, né? Vou usar uma palavra difícil, né? Ou seja, um cenário, digamos, mais amplo, espectral, entende? E pensar o mundo de várias formas. E isso só fez confirmar a minha ignorância. Como Milor Fernandes coloca muito bem, pessoas sem dúvidas são pessoas mal informadas. Aquelas pessoas que estão sempre certas de tudo, ou que acham que têm certezas de tudo, são as pessoas, digamos assim, menos informadas, né? Então, o dinamismo, aquilo que te coloca no contato com o contraditório, exige coragem. Você desconstruir suas crenças, você visitar seu subsolo e se dar conta que o seu sofrimento é muitas vezes protagonizado por você próprio, que não existe um culpado, né, necessariamente fora de você, né, que muitas vezes isso tem uma relação com o modo como você está pensando as coisas. Então, eu acho que a existência, a vida, por ser fluxo contínuo, a vida por ser, digamos essa dinâmica do inesperado, tá? É isso que leva o ser humano, digamos, a encontrar o afeto do existir. A Adélia Prado, ela tem uma frase muito interessante que eu gosto muito, né? Quando ela diz o seguinte: de que adianta eu ter o pão, o queijo e a faca se eu não tiver a fome? Né? O que é a fome? O que é a fome? Fome de viver, fome de existir. O que é que a humanidade está sentindo agora, Érica? Fome de vida. Porque nós estamos percebendo no cárcere dos confinamentos, na limitação do toque físico em pessoas que amamos, né? E poder se relacionar com as outras pessoas e ter liberdade do ir e vir. Nós estamos percebendo justamente a fome de viver. E pior do que tudo isso, estamos tendo consciência de que somos famintos. Por que somos famintos? Porque somos mendigos da natureza. E eu acho que esse acontecimento, em pleno século XXI, é um papa eclesiástico. A maneira do Eclesiastes. Tu és pó. Né? Quando nós estávamos planejando viagens interplanetárias para Marte, nos demos conta que temos um vírus no nosso próprio planeta nos colocando em ameaça. Quando pensávamos, conforme os laboratórios do Vale do Silício, que nós chegaríamos agora a vencer a morte e que o ser humano chegaria aos 150 anos de idade, nós estamos vendo um ponto de corte pelo coronavírus do tipo grupo de risco já começa nos 60 anos. Então, nós estamos dando conta que é preciso parar, que é preciso pensar no paradigma da sustentabilidade, do sentido comunitário, da cooperação global e, sobretudo, a fome de viver. Olha, eu quero agradecer, foi um espaço maravilhoso, uma sexta-feira à noite, debatermos assuntos que são incomuns, mas não são menos vitais. E eu acho que a gente deve criar uma nova cultura de pensar a complexidade do mundo e poder, quem sabe, com isso, a gente criar espaços, né? Seja pela Escola da Psicanálise de Caruaru, seja interagindo com outras pessoas. Meus agradecimentos também
os internautas, a participação de todos. Foi muito bom, muito prazeroso. Foi muito bom, a gratidão toda minha. Você falou que eu te conheço há muitos anos. A primeira palestra do Spencer que eu assisti, eu tinha 17 anos de idade. Fiquei impactada pela profundidade do conteúdo. Ele ia fazer acho que uns 30 anos ainda. Não, eu tinha 18. Maravilha. Eu tenho uns 20 e pouquinho. E assim, a pessoa que eu conheço, eu tenho o prazer de conhecer pessoalmente, assim, que mais metamorfoseou na vida. E isso me encanta. A capacidade de flexibilidade de reconhecer as mudanças. Eu conheci vários Spencers dentro desse Spencer e todos eles um melhor que o outro e com uma humildade que transcende. Sempre se reconhecendo, se percebendo nessa transparência. Eu amo essa espontaneidade de a gente se reconhecer na nossa fragilidade humana, porque é isso que de fato nos faz fortes. E eu indico aí todos os livros do Spencer, O Homem Precário, A Potência da Fragilidade Humana. Eu não aguento mais de indicar, porque todo mundo quer comprar e esgotou. O senhor Spencer cuide disso. Mas... Vai sair o novo, no final do ano, né? Qual que é? É o Antifeliz, o ensaio distópico contra a felicidade. Esse é bem provocativo, viu? Sim, final do ano deve estar lançando. É o Antifeliz. O Antifeliz, eu acho que chama. um ensaio distópico contra a felicidade. Você faz um livro para pensar. trabalhando nele, né? Você me faz, falou mas ele, eu acho que foi esse muito provocativo, não. Final de ano está saindo. Final do ano. Que delícia. Gente, o Spencer, ele está fazendo muitas lives, então sigam a página dele para acompanhar esse conteúdo fantástico que nos fascina tanto. Spencer.júnior, né? Eu acho que é. Eu acho que é Júnior.Spencer. Júnior.Spencer, Nem eu sei. A gente se acha aqui. Acho. Dúvida, pergunta. Só lembrando, um grande escritor, doutor em neuropsiquiatria, pós-doutor em saúde mental. Como é o nome do outro pós-doutorado que você fez? Em saúde, ciência da saúde. Ciência da saúde, tudo ali, irmã, ele achou pouco fazer um, fez dois. Querido, gratidão infinita, tanto pelo ser humano que você é, pelo seu conteúdo, por sua disponibilidade, assim, em geral. E nesse período de quarentena, muito especialmente, você tem trazido uma contribuição social, assim, gigante. Continue, porque eu estou assistindo, viu? Obrigada por me ensinar e salvar no IGTV, que eu estava triste com as lives durante 24 Agora horas. você ficou com esse arquivo. Você já pode disponibilizar aí. Vou muito, então, assim, sossegando quem chegou depois, que teve gente que botou, mas já acabou, está salva, gente. E aí ficou salva permanentemente. Até a próxima, até breve. Receba o nosso abraço carinhoso aí virtualmente, mas de coração, viu? Até mais, pessoal. Obrigado. Beijo, tchau, tchau. Beijo.